Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 39, hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019. Na semana passada eu falei com vocês no Conexão 38 sobre a crise no Golfo lá Pérsico, fiz uma atualização, também falei sobre a questão do resultado das primárias nas eleições argentinas e a questão da guerra comercial China e Estados Unidos e a crise de Hong Kong. Hoje eu vou trazer mais para o campo, começar mais com o nosso quintal e falar de um tema que passou na mídia a semana inteira, ainda está muito forte, que é a questão dessa crise envolvendo as queimadas na Amazônia. Lógico que eu não vou aqui entrar em detalhes técnicos sobre o quanto que a Amazônia nossa está queimada ou não, eu quero puxar mais para a questão geopolítica. É importante a gente entender algumas coisinhas. Primeiro, estamos na época realmente de queimadas na Amazônia. Segundo, a NASA emitiu um comunicado essa semana dizendo que a média geral de queimadas na Amazônia está inferior a anos anteriores. Obviamente tem que terminar essa temporada, digamos assim, de queimadas, esse período que está mais seco, etc., para a gente poder tirar uma conclusão melhor. Isso quem disse foi a NASA, não fui eu. E também sabemos que a questão de queimadas não acontece apenas no Brasil, né? Estamos tendo queimadas em vários lugares do mundo. Não preciso nem lembrar das queimadas na Califórnia, que daqui a pouco vão começar a retornar com intensidade. Todos os anos tem no segundo semestre. Isso só para mostrar para vocês, para alertar vocês como que a questão da mídia ela é forte, né? Aquilo que a mídia passa para a gente, essa propaganda midiática, ela tem um peso muito grande. Então temos que ter muito cuidado naquilo que a gente recebe. Temos também informações já bastante consolidadas que o pulmão do mundo, na verdade, são os oceanos e não a floresta amazônica. Não que a floresta amazônica não tenha importância em relação à produção de oxigênio, equilíbrio térmico global, chuvas, etc. Não estou dizendo isso, eu só estou querendo dizer que falar que a Amazônia é o pulmão da humanidade está cientificamente errado, né? Os oceanos são responsáveis aí entre 70% e 80% do oxigênio produzido na humanidade, né? Para a humanidade. E aí a gente vai para a questão geopolítica. Qual o interesse, principalmente desses líderes internacionais, no caso aqui, o último, o Macron da França, em trazer esse tema agora. E aí eu vou lembrar vocês alguns fatos rápidos. Desde novembro do ano passado até mais ou menos maio, junho, o Macron sofreu forte pressão interna com relação aos coletes amarelos, com aqueles protestos na França, protestos até bastante violentos, todos os sábados. Tem também a questão da Europa, está passando por um momento bastante complicado, com nacionalismo forte em vários países. Acabamos de ver a questão agora na Itália. Temos também preocupações com relação à saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Ou seja, a Europa está num momento bastante delicado, a União Europeia passa por um momento bastante delicado, e o tema ambiental é tradicionalmente um tema muito caro, é um tema muito valorizado na Europa. Nas eleições parlamentares que aconteceram do Parlamento Europeu agora em maio, os partidos verdes, os partidos ambientalistas tiveram um crescimento proporcional bastante interessante, o que mostra que os jovens, de uma maneira geral, o que eu acho corretíssimo, estão muito preocupados com a questão ambiental. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Então acho que o Macron está tentando pegar um gancho nesse momento, nessa questão aí das queimadas na Amazônia. Por um lado, a mídia brasileira não ajuda muito, ou seja, acaba reforçando um pouco, porque a mídia internacional acaba copiando a mídia brasileira em parte, né? Várias equipes de reportagem, de órgãos de mídia internacional vêm ao Brasil, acabam entrevistando as mesmas pessoas e, infelizmente, muitas das pessoas que estão sendo entrevistadas, nós sabemos disso, mas nem todos, os estrangeiros não sabem que muitos que estão dando entrevista falando que está um caos aqui em relação às queimadas, na verdade são pessoas que ligadas ao PT, aos partidos que perderam a eleição em outubro e ainda fica nesse jogo eleitoral que eu não acho bom para o Brasil. Acho que nesse momento nós temos que nos juntar e perceber essa investida, digamos assim, essa investida estrangeira em relação à Amazônia, principalmente ao Macron. Agora, eu queria também tirar um pouco do peso de alguns também que estão mais preocupados
Não vai ter invasão militar nenhuma na Amazônia. A Amazônia é brasileira, é do Brasil, ou seja, não é essa história de Amazônia, patrimônio da humanidade. Isso aí é papo populista, é papo para vender jornal, artigo e ficar bem junto à sua opinião pública interna. E também não acredito que não teremos nenhuma invasão militar na Amazônia, até porque o Trump não está nem aí preocupado com a Amazônia e os Estados Unidos é a maior potência militar do planeta. Também não acredito que Rússia e China vão ficar contra o Brasil nessa situação, ou seja, a coisa vai ficar muito centralizada ali na Europa. O Macron vai falar, temos reunião do G7 esse final de semana, a partir de amanhã, lá na França. O Macron é um anfitrião, ele vai obviamente aproveitar esse espaço na mídia para falar sobre esse assunto, mas já está na hora de a gente virar a página. É lógico que o Brasil tem que cuidar das suas florestas, tem que cuidar da Amazônia. Eu acho que o governo deve realmente fazer alguma ação importante nesse sentido. Já vi notícias hoje que o presidente Bolsonaro está avaliando junto aos seus ministros, inclusive às Forças Armadas, uma ação até de emprego das Forças Armadas na Amazônia para um combate mais eficaz. Não apenas a questão do desmatamento e queimada, mas também outros crimes que acontecem. Nós estamos falando aí de um espaço aí enorme, 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia Legal brasileira. Nós não estamos falando de um espaço pequeno. Bom, também o outro tema então que trago hoje para vocês, só para vocês também terem uma ideia de como que essa questão da mídia ela é importante. O Trump, essa semana, ele não teve, digamos assim, mais uma vez mostrou um pouco de falta de habilidade política na hora de dar suas declarações, e ele chegou a comentar do interesse dos Estados Unidos em adquirir a Groenlândia. A Groenlândia, como vocês sabem, é aquela ilha que pertence à Dinamarca, que fica no Ártico, importantíssima pela posição geográfica que ela tem hoje. E, obviamente, a Groenlândia, ninguém tem dúvida que tem muitas riquezas minerais. A questão só é o custo para você extrair essas riquezas minerais em função do gelo. Só que devemos lembrar que com essa questão do aquecimento global, nós estamos tendo aí, digamos assim, o Oceano Ártico está ganhando um peso na geopolítica internacional bastante interessante, com a abertura de rotas marítimas, né, que vão encurtar bastante os navios que saem da China, da Coreia do Sul, do Japão e que vão para a Europa, por exemplo. Ou seja, em vez de ir por baixo no Oceano Índico, Canal de Suez, etc., eles vão por cima pelo Oceano Ártico, uma economia aí de 7 a 8 dias de navegação, bastante razoável. Ou seja, o Ártico está ganhando peso na geopolítica internacional. E aí o Trump soltou essa de que queria comprar a Groenlândia, estava com visita marcada para a Dinamarca daqui a algumas semanas, e aí a primeira-ministra da Dinamarca reclamou veementemente, dizendo que a Groenlândia não estava à venda. Mesmo que tenha sido uma piada de mau gosto do Trump, é importante a gente lembrar algumas coisas. Em 2013, a Hillary Clinton, quando era secretária de Estado do presidente Obama, democrata, quando esteve na Groenlândia, ela chegou a emitir uma declaração favorável à independência da Groenlândia em relação à Dinamarca. Ou seja, por que a Hillary ia falar isso em relação à Groenlândia, a independência da Dinamarca? Obviamente, interesse de Estado e não de governo, ou seja, isso não é uma questão do Trump, uma questão do Estado americano de ter interesse que a Groenlândia se torne independente da Dinamarca e, obviamente, com forte influência americana, porque os Estados Unidos têm uma preocupação forte em relação ao aumento da presença chinesa no mundo inteiro, de uma maneira geral, mas nesse caso especificamente com investimentos na Groenlândia, né? A China está investindo em exploração mineral na Groenlândia, ela tem estação científica na Islândia, em Svalbard, que é um arquipélago da Noruega, por exemplo, tem investimento na Islândia, ou seja, a China já reconheceu a importância daquela região do Ártico e está investindo, os Estados Unidos quer tentar se contrapor. Então, essa é mais ou menos essa confusão. Acho que o Brasil não deve ficar à parte desse tema. O Brasil é um país importante no sistema internacional, até com esse gancho aí da situação da Amazônia e incêndio na Amazônia, etc. Acho que o Brasil deve participar como membro observador do Conselho do Ártico, o Conselho do Ártico formado pelos 8 países cortados pelo Círculo Polar Ártico, mas outros países fazem parte como observadores. A China e a Índia, por exemplo, são observadores do Conselho do Ártico, o Brasil ainda não é. É algo que eu acho que nós devemos considerar, já que o Brasil é um país importante no sistema internacional. Terceiro tema que eu trago para vocês, uma questão também que saiu essa semana, que acho válido trazer,
sobre o reconhecimento ou não do Hezbollah como um grupo terrorista. Essa situação, esse tema veio à tona porque o Paraguai, depois da Argentina, a Argentina reconheceu em julho, o Paraguai reconheceu agora, passou a considerar o Hezbollah como um grupo terrorista, e há uma certa pressão para que o Brasil faça o mesmo. Rapidinho explicando para vocês, o Hezbollah é um partido político no Líbano de muçulmano, religião muçulmana xiita, a mesma do Irã, e tem, obviamente, no seu partido, no seu grupo, também um elemento armado, né? O Hezbollah ele é um partido político, mas também é um grupo armado, e é bastante complicado a gente definir se o Hezbollah é um grupo terrorista ou não. Os Estados Unidos acha, logicamente, é o país que puxa por essa definição, por essa classificação do Hezbollah como um grupo terrorista. Israel também, obviamente, tem bastante interesse nisso, mas acho que o Brasil deve ficar fora dessa questão. Vamos lembrar que nós não temos histórico nenhum de nenhum tipo de atentado do Hezbollah aqui no Brasil, ou contra alguma embaixada brasileira, ou contra brasileiros. O Brasil está lá no Líbano, participando da missão de paz da ONU no Líbano, especificamente com a Força Naval, comanda a Força Naval da missão de paz no Líbano. A Unifil é comandada por um almirante brasileiro, tem um navio brasileiro lá, uma fragata brasileira lá patrulhando o litoral do Líbano com outros navios de outros países. Ou seja, para nós, o governo brasileiro reconheceu o Hezbollah como grupo terrorista. Eu acho que não vai acrescentar em nada. O Brasil deve, nesse ponto, ficar neutro e deixa os outros países achar o que eles quiserem, mas não vejo ganhos para o Brasil em reconhecer o Hezbollah como um grupo terrorista. Eu acho esse um ponto bastante importante, ainda mais nesse momento conturbado porque o nosso mundo passa. Com relação a notícias militares, uma notícia também relativamente recente: os Estados Unidos, naquele passo de criar uma nova força militar, uma força militar espacial, já confirmou que na próxima semana, dia 29, vai criar o Comando Espacial, um comando combinado, ou seja, os Estados Unidos possuem atualmente 10 comandos combinados, ou seja, conjunto das Forças Armadas. 6 são geográficos, né? O Comando Sul, o Comando Norte, o Comando da África, o Comando da Europa, Comando Central ali do Oriente Médio, Comando do Indo-Pacífico. São 6 comandos geográficos. Tem 4 comandos não geográficos: tem o Comando Estratégico, que cuida da parte de mísseis balísticos, tem o Comando de Forças Especiais, tem o Comando de Transporte e tem o Comando Cibernético. Comando Espacial, que será criado agora no dia 29, será o 11º Comando Combinado dos Estados Unidos. É muito importante a gente acompanhar isso, mostra a preocupação dos Estados Unidos com essa 5ª dimensão da guerra. Lembrando que, em termos de dimensões da guerra, do conflito, podemos dividir em 5. Hoje é bastante aceito esse conceito, ou seja, terra, mar, ar, cibernético e espacial. Então, os Estados Unidos simplesmente está dando uma atenção especial para esse espaço, digamos assim, para esse ambiente de combate, de conflito, o ambiente espacial, criando esse comando agora a partir do dia 29, a partir da semana que vem. É algo para a gente observar. Só lembrando a vocês que um país também que está se tornando protagonista do sistema internacional bastante relevante, que é a Índia, está com previsão de chegada de sua missão para a Lua no próximo dia 7 de setembro, o que é um evento bastante importante. Estamos acompanhando. Hoje, a última notícia que temos é que a previsão de chegada do foguete indiano na Lua, dia 7 de setembro, vocês podem esperar aí uma grande movimentação. O Narendra Modi fatalmente vai fazer bastante alarde com relação a esse evento, um evento importante, mostrando aí a força da Índia, cada vez mais protagonista no sistema internacional. Como eventos que estamos acompanhando, nesse final de semana teremos a reunião do G7 lá na França, como eu já tinha adiantado. O outro ponto da agenda que eu considero bastante importante: o Macron vai levar esse tema digamos assim, do desmatamento e dos incêndios na Amazônia para a reunião. Mas o tema que realmente me chamou a atenção foi que o Trump levantou mais uma vez a ideia da Rússia voltar a fazer parte do G7, ou seria passar a ser um G8, como já aconteceu no passado. Em 2018, lá no Canadá, o Trump já tinha jogado essa ideia, os europeus não gostaram, mas eu acho que dessa vez pode ser que ele tenha conseguido já
convencer os europeus da importância de trazer a Rússia para o lado, digamos assim, do Ocidente, que a grande questão, como sempre tenho dito aqui nos podcasts, é essa aliança da Rússia com a China contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos quer quebrar essa aliança, então trazer a Rússia para o G7, ou seja, tornaria um G7 mais um ou um G8, é estrategicamente bastante interessante para os Estados Unidos. E nessa última segunda-feira, dia 19, o Putin teve uma reunião de 3h30 com o Macron no sul da França, conversaram sobre vários assuntos, sobre Irã, sobre Síria, e provavelmente, isso não foi formalizado, mas devem também ter conversado sobre isso, porque na entrevista coletiva depois, o Macron comentou que ele enxerga uma Europa que vai de Paris até Vladivostok, ou seja, seria, digamos assim, já mostrando aí a saída do Reino Unido, digamos assim, né? Já considerando ali do continente europeu, do Ocidente, ali de Paris até o outro lado, até Vladivostok, ou seja, ele deu uma indicação clara de que tentando aproximar a Rússia. Os Estados Unidos está nessa campanha forte aí de separação da Rússia da China. Achei bastante interessante. Vamos acompanhar essa reunião do G7 com bastante interesse. As demais crises que estão em andamento, obviamente estamos de olho em Hong Kong, uma crise importante. Em relação ao Oriente Médio, Gibraltar liberou aquele navio-tanque iraniano que estava lá apresado em Gibraltar. Lembramos que foi um navio apresado pelas forças especiais inglesas no início de julho. Esse navio foi liberado no domingo passado, no dia 18. Estamos acompanhando, a situação deu uma acalmada. Obviamente a situação na Venezuela é sempre de interesse para o Brasil. Estamos acompanhando também os desdobramentos dessa crise econômica, humanitária na Venezuela, bastante importante para nós, em função da fronteira que temos com a Venezuela. E, obviamente, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, um tema importantíssimo que a gente não pode deixar de acompanhar. As duas potências econômicas e militares do planeta, Estados Unidos e China, 40% do PIB global. Então esse foi o nosso Conexão GEO número 39, bastante coisa para vocês hoje, pra vocês pensarem aí, no final de semana vamos continuar acompanhando os eventos, especialmente essa reunião do G7. Desejo a todos aí um bom final de semana, uma boa semana, voltamos na próxima sexta-feira. Obrigado.